Tempo. Abandonados, esquecidos no interior de Minas Gerais. Obrigado, obrigado, Gustavo. Sorteio. Eu queria lembrar aos colegas, os que pretenderem fazer perguntas no próximo bloco, tem que fazer a sua inscrição, tá? Cleiton, pergunta para... Doutor Belmar. Uma coisa que o doutor falou na sua fala me preocupa bastante. Isso é um fato, né? Nós temos que trabalhar sobre os fatos. A questão da participação dos defensores públicos, né? Na primeira hora eu fiz o questionamento, o pedido ao doutor Eduardo sobre o debate. Agradeci já que isso aconteceu. Levei um susto no primeiro momento, né, que o espaço era muito pequeno e estava grande. Felizmente, tem mais participantes, mas deveria ter muito mais. O que poderia ser feito para que o defensor tenha consciência que só com a participação dele é que a gente pode conseguir alguma coisa mais concreta? Pronto? Pode ir. Mais uma vez, eu me sinto confortável de responder esse questionamento, porque também faz parte da exposição que eu fiz. Eu tentei elencar como que a Defensoria deveria mudar seu paradigma institucional, tentando traçar um raciocínio lógico através de premissas. Então, a primeira premissa que eu vejo é que o defensor público que estiver investido num papel de defensor público geral deve ter a exata consciência de que, sem o apoio ou comprometimento da classe, ele pouco poderá fazer. Não adianta a pessoa que está no comando achar que ela pode impor uma decisão ou uma vontade própria, que aquela vontade é certa ou correta para aquele momento. Todas as decisões devem ser discutidas, sim, com a classe. Com relação à segunda premissa que aí surge, que eu já tive a oportunidade de expor, é justamente isso, o diálogo da administração com o defensor. Ele deve ser o mais transparente e público possível. Deve se pautar pela ética, pelos todos os princípios ideais da administração pública que estão previstos na Constituição Federal. É inadmissível que nessa altura dos acontecimentos, quase 20 anos já da promulgação da Constituição Federal, a gente ainda não consiga fazer observar dentro da nossa própria instituição os princípios basilares da administração pública. E aí eu chego à terceira premissa, que a Defensoria deve fomentar, incentivar toda forma, toda iniciativa de engrandecer a nossa instituição. Equipamentos, pessoal, isso é o básico, isso é o dever da administração pública. A administração superior está aqui para isso. Ninguém deve ficar contente por ter recebido um computador de última geração. Nós temos que ter instrumentos de trabalho. Agora, a administração pública, ela tem que fomentar, ela tem que incentivar que essas iniciativas dos colegas venham a público, que os colegas participem das decisões políticas da nossa instituição. Por que não? Como eu disse, é a mais democrática das democráticas instituições do Brasil. É a Defensoria Pública, uma instituição que se diz garantista, não pode deixar de garantir o direito do seu integrante em participar das suas decisões políticas. 1 minuto para comentar. Doutor Belmar, eu fiz essa pergunta porque é uma pergunta que me incomoda no geral na Defensoria, essa questão da participação. Então, nesse ponto, eu gostaria de pedir encarecidamente a vocês que estão aqui na capital, porque a Defensoria ela não pode ser uma Defensoria da capital nem de interior. A Defensoria tem que ser uma Defensoria de Minas Gerais. Mas não tem como dourar a pílula. E, na verdade, onde a Defensoria aparece mais, com certeza, é em Belo Horizonte. Então, vocês que são daqui, por favor, o defensor, cada um tem a sua característica que tem que ser respeitada. Ele tem competência para algumas coisas, tem que ser respeitada aquela competência. Ninguém tem que fazer discurso, fazer nada. Mas, pelo menos, chame os amigos para participar, para ouvir, quando for o caso. Só isso, pessoal de Belo Horizonte, eu gostaria de uma maior participação em tudo que acontece, aqui principalmente. 10 segundos. Então, isso depende também da consciência de vocês que estão fazendo. Falou, estou fazendo, você precisa fazer. Pelo menos ouvir, entender o que está acontecendo e ter a responsabilidade, que é individual e é sua, de fazer o seu julgamento
baseada nos fatos. Para isso, tem que, pelo menos, procurar saber o que está acontecendo. Próximo sorteado. Gustavo pergunta. Bom, a minha pergunta vai para o doutor Egberto. Doutor Egberto, Vossa Excelência sabe muito bem que, como foi colocado aí, que a grande parte das propostas é a inovação, né, o novo paradigma da Defensoria Pública. Então, eu gostaria que Vossa Excelência nos declinasse qual seria a sua proposta em relação a isso, considerando os diagnósticos que estão sendo feitos, né, e se você tem conhecimento que foi feita um relatório de consultoria com propostas para a instituição, e quais experiências em inovação que o senhor tem conhecimento e de apoio comunitário e em relação à queda do nosso atendimento perante as faculdades de Direito. Hoje é sabido que as faculdades de Direito estão fazendo um atendimento jurídico individual numericamente superior ao nosso. Como resolver isso? Qual a sua proposta? Caro colega, como eu disse na minha exposição como ponto nuclear do meu programa, é a unidade. E disse que nessa unidade a gente abraçaria todas as propostas que fossem factíveis e que fossem interessantes à elevação do atendimento, na produtividade do nosso trabalho na Defensoria Pública. Vejo sim, e nós já conversamos há muito tempo sobre propostas interessantes que Vossa Excelência já traduzia. Já conversáramos há muito tempo atrás sobre isso. Essa questão do atendimento nas faculdades, esse varejão que a gente tem que dar um tratamento diferente. Nós não precisamos ficar botando uma quantidade grande de colegas para atender esse tipo de coisa, não menosprezando ali a causa do assistido. Mas acho que nós precisamos mesmo conquistar pontos estratégicos. Venho aí do projeto seu que eu já conheço e venho lá de trás, coisas interessantes. Então, de maneira tranquila, eu encarto, como defensor público geral, as suas propostas, desde que conversemos e que conversemos com os demais. Às vezes possamos até aprimorar mais. Mas eu, inclusive, tenho no meu programa algo semelhante, que é a partir do aproveitamento dos núcleos já existentes, para levá-los ao interior. Nós precisamos realmente mudar um pouquinho o paradigma de atendimento nosso. E nessa parte, eu me confesso, acho uma proposta interessante a sua nesse sentido. Me lembro quando Vossa Excelência viajou aí para o exterior na busca do aprimoramento institucional, não é? E trouxe realmente inovações. Então eu me sinto tranquilo, não só a sua, mas a de outros também que possam encartar. Nesse espírito de elevação institucional, eu, como defensor público, tenho que ouvi-los. E estou disposto, sim, a encarar e a concentrar propostas de valia. Até peço desculpas, talvez eu não tenha formulado claramente a minha pergunta por causa do microfone, inclusive, mas eu estava querendo saber em relação ao atendimento individual, né, assim, dos casos individuais, e essas faculdades em todo o Estado, em seus núcleos de atendimento, efetivamente é um dado concreto que elas atendem mais do que a Defensoria Pública. Então, seria mesmo como podemos fazer para resolver, né, esse modelo nosso de acesso à justiça institucional. E isso, na minha opinião, vai passar necessariamente pela adoção desses modelos de clínicas legais, onde a Defensoria Pública passa a ter que usar mesmo de uma estratégia lógica, né, com um grande número de estudantes de direito, apoiando os defensores na saída dessas demandas, né, porque permite que a gente, de certa forma, incorpore a tecnologia das faculdades de direito também e compartilhe esse nosso perfil institucional com aquele grande número de estudantes que poderia ser disponibilizado nesse modelo, a exemplo do que fazem as próprias faculdades. Próximo sorteado.